Então, pessoal, vamos conversar um pouquinho mais sobre disciplina. Outro dia eu coloquei no ar um vídeo falando sobre disciplina e diligência. Mas o que de fato é disciplina? Será que disciplina é só aquela pessoa metódica, aquela pessoa que faz tudo no horário certinho? Ou será que a gente tem outras formas de ser disciplinado? Isso é muito importante para nós, por quê? Porque quando a gente está com crianças pequenas, por exemplo, a gente se programa para fazer as coisas lá 8 da manhã, 7 da manhã, 6 da manhã, e às vezes a noite não foi das mais fáceis. E aí a gente pensa, poxa, eu não consegui fazer às 8, então eu vou deixar e vou fazer só amanhã. E muitas famílias, elas empacam nisso. Porque ao olhar na internet, a gente vê aquela estrutura, aquela rotina que é compartilhada, por exemplo, no Instagram, bonitinha. A família acorda, tem o café da manhã, tem o devocional, estuda, e parece que tudo sempre acontece de forma certinha, correta, estruturada, e não tem nada fora do script. Isso, para muitas famílias, é um desmotivador e não um motivador. Então, a ideia de trazer esse vídeo aqui é para que a gente avalie se a pessoa disciplinada é só aquela pessoa metódica ou se existe outra forma de também sermos disciplinados, para que a gente consiga de fato alcançar os objetivos. Isso é extremamente importante, porque já vi várias famílias travarem porque não conseguem ser metódicas, porque elas não conseguem lidar com a rotina do dia a dia, com aquilo que vem aparecendo, e aí aquele horário que ela programou desanda. Pensa comigo, como que a gente vai fazer para resolver isso? Como que a gente vai fazer para conseguir ter uma vida disciplinada se muitas vezes a gente não consegue cumprir um horário que a gente mesmo predetermina? Eu quero contar para vocês aqui duas histórias. A primeira história aconteceu comigo há muitos anos atrás. A gente recebe as estruturas de rotina das famílias e aí a família manda para nós para avaliarmos. Então eu vou lá, olho a estrutura, vejo o que ela planeja fazer durante aquele período, por exemplo, um semestre, e tá lá, a gente vai acordar às 5 da manhã, aí a gente, e a mãe me mandou tudo ali. Se eu não me engano, essa rotina, olha, acordava às 5 da manhã e eles terminavam a rotina deles meia-noite. Meia-noite. Se essa mãe está assistindo esse vídeo, ela vai lembrar dessa situação. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela sobre a rotina, vi ali tudo certinho, os horários, eram 3 ou 4 crianças naquela época. E aí eu perguntei qual é o tempo que tu tem com o teu marido nessa rotina aqui, porque dentro dessa rotina aqui, se vocês forem pensar em ter um tempo juntos, tu vai estar extremamente cansada, né? Qual é o tempo aqui dentro dessa rotina que tu está me apresentando? E aqui eu quero abrir um parênteses, não significa que quando você vai apresentar uma rotina, tem que estar tudo ali detalhado, mas a estrutura da rotina, ela vai mostrar como está a família, ela vai mostrar como que está o tempo que as famílias vão se reunir, vão, sei lá, ter um culto domiciliar, vão ter um momento de tempo livre, isso é extremamente importante. E aí ela falou, a gente, realmente, depois de tudo isso, depois dessa rotina aqui, eu não consigo, eu estou extremamente cansada. E aí a gente começa a ter um indício de um possível problema no casamento, porque cria-se, fantasia-se a ideia de que a rotina precisa ser aquela estrutura perfeita, sem ajustes, engessada. Essa é a primeira história. A segunda história é de uma mãe que uma vez me procurou e ela falou: Emerson, nós não conseguimos ter rotina de manhã. E aí essa família, ela já tinha filhos grandes, não eram crianças pequenas. A nossa rotina no lar, ela começa mais tarde. A gente deixa as crianças dormirem e aí a gente se organiza a partir disso. A gente nessa situação, a gente estava conversando sobre uma rotina sem esse horário fixo. Não tinha horário fixo. Então as crianças tinham as suas atividades, ela tinha sua rotina, mas ela não tinha predeterminado, tem que começar às 8 da manhã, às 9 faz isso, às 10 faz aquilo, às 11h30 faz aquele outro. Então eles tinham pontos fixos durante o dia que precisavam ser feitos, mas não tinham um horário predeterminado para fazer cada coisa. E aí, dado essas duas histórias, a gente tem que refletir um pouco. O que é ter disciplina? O que é disciplina? Disciplina é, de fato, eu só ser aquela pessoa rígida, aquela pessoa metódica,
Ou eu posso ser disciplinado de maneira flexível. O que é a disciplina? A disciplina, dentro daquilo que eu entendo como definição, é fazer o que precisa ser feito de forma sistemática. Eu preciso fazer. Dentro dessa definição, eu tenho dois caminhos. Eu tenho o caminho da pessoa que prefere ser mais metódica, e existem pessoas assim. Por exemplo, a minha esposa, ela prefere algo muito mais estruturado, e existem pessoas que fazem as coisas de forma mais flexível. E aqui eu trago outro exemplo. Eu sou assim. Agora, existem pessoas que vão escolher ser mais rígidas, mais metódicas, elas precisam disso, elas vão precisar de mais organização, elas vão precisar de horários pré-definidos, elas vão precisar que as coisas aconteçam dentro daquele esqueleto pré-definido. Aqui, eu gostaria que você tivesse um pouco de cuidado, porque se você tem aquela rotina muito metódica e cansativa, você pode ter problemas em outras áreas. E isso tem que ter um cuidado. Em outras áreas eu coloco aqui familiar. Tá? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Então monte a rotina entendendo que, por exemplo, uma criança ela pode precisar de algum ajuste de horário. Ela talvez não consiga lidar com tanta rigidez. Talvez ela precise dormir um pouco mais. Talvez você precise dar um tempo de descanso para ela depois do almoço. Então, vá entendendo essa rotina para que o lar de fato funcione. Não adianta a gente ter uma rotina metódica aqui no papel e na prática ela não acontecer. Então, entendam, existem famílias que precisam desse método, precisam dessa estrutura. E eu conheço várias assim, tá bom? O único ponto aqui é que assim, normalmente uma rotina assim ela é menos estressante, mas pode ser mais cansativa. E aqui, muitas vezes a pessoa que está à frente, ela pode estressar toda a família, porque as coisas precisam acontecer do jeito que ela quer. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, não adianta eu não ter um estresse, porque eu tenho a previsibilidade, eu sei o que vai acontecer em cada horário, mas eu gerar o estresse nos membros da família e gerar cansaço na família inteira. Então, esse é um cuidado. Mas entendam, existem famílias que precisam disso. Existem pessoas que precisam disso. O outro modelo de disciplina é o modelo onde a pessoa ela tem as atividades a serem feitas, mas ela não tem o compromisso com o horário. E aqui eu quero abrir um parênteses grande. Se eu me comprometo às 9 horas em fazer algo, eu tenho que honrar esse compromisso. Certo? Seja seu sim, sim, seja seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Certo? Então a gente vai honrar se a gente se comprometeu. Mas, se eu sou aquela família onde eu tenho pré-definido, nós teremos aula no período da manhã, mas eu não sei que horas, pode ser às 9 ou às 10 ou às 11, e aí a gente vai ajustar dependendo de como foi a nossa noite. Nós teremos almoço, a gente vai ter um tempo livre, nós teremos tempo de leitura, e aí vocês vão estruturando as atividades que vocês querem realizar durante aquele dia. Vai acontecer, mas não necessariamente no mesmo horário todos os dias. Isso pode gerar um pouco de estresse, porque nós não temos a previsibilidade do que vai acontecer em que horas. Mas pode ser muito menos cansativo e familiarmente pode ser muito menos estressante. Muito menos estressante. Aqui eu quero trazer aplicação para vocês. A minha esposa prefere algo muito mais metódico. Eu prefiro algo muito mais livre. A gente tem que aqui talvez criar um terceiro modelo, onde as pessoas do lar se unem para avaliar como vai ser feito cada coisa. Talvez algumas atividades vão ser mais metódicas, outras atividades vão ser mais livres. Vocês precisam entender isso, porque uma família disciplinada não é só aquela família que cumpre horário. Ela pode ser muito bem disciplinada fazendo atividades que ela tem regularmente descrito na rotina diária dela. Ou seja, todos os dias eu sei que eu vou ter oração, todos os dias eu vou ter leitura, todos os dias eu vou ter aula. Eu sei que isso tudo vai acontecer. Isso é importante, porque eu vejo famílias que fazem as atividades olhando para as famílias que são metódicas e falar: ah, a gente faz, mas eles lá que são disciplinados. Eles são disciplinados e metódicos. Vocês são disciplinados e executam o que precisa executar. Os dois vão alcançar objetivos. Agora,
Como que funciona no lar de vocês? Vocês vão ter que testar, testar. Talvez o papai e a mamãe já saibam como, olha, eu prefiro a coisa mais organizada, olha, eu sou um pouco mais tranquilo. E aí esse meio termo é necessário. Eu conheço várias famílias que precisam chegar nesse meio termo, onde muitas vezes o marido que tem que ser a pessoa metódica e a esposa às vezes ela se perde um pouco, onde às vezes a esposa é um pouco mais metódica e o marido é um pouco mais perdido, e aí é o caso da minha família, por exemplo, e a gente vai precisando se ajustar. Porque a gente não pode deixar a coisa virar bagunça e a gente não pode ser o causador de estresse dentro do lar. Lembrando que se nós estamos juntos todos os dias, é importante ter isso em mente, certo? Porque se eu for um gerador de estresse, não vai acontecer a aula, ou se vai acontecer de uma maneira desagradável, e aí fica o caos. E aí vira o caos, certo? Agora, também não pode ser um negócio bagunçado, onde, eu vou fazer e não faço nada. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Educalar. Nós estamos indo para 8 anos, e vocês podem perceber que há 8 anos nós temos praticamente de forma constante colocando conteúdo, vídeos no ar, artigos, produzindo material e assim sucessivamente. Isso é disciplina. Agora, eu tenho me comprometido toda segunda-feira, 2 horas da tarde, lançar um vídeo? Não. Agora, eu tenho me comprometido comigo mesmo a sempre estar colocando conteúdo no ar? Sim. Então avalie no seu lar e não fique só olhando a grama do vizinho, olhando o Instagram, olhando aquela rotina perfeita. Lá todo dia às 7 horas da noite tem janta. Por quê? Meus irmãos, isso pode gerar um estresse e pode desanimar completamente a sua família. Tá bom? Então avalie, veja o que é melhor, veja o que funciona, testem e de fato façam a coisa acontecer. Não façam só um papel bonito que na prática não tem validade alguma. Tá bom? Aproveitando aqui, aqueles que querem conhecer a nossa comunidade, acesso aqui na descrição do vídeo. Tá? Convido vocês a conhecer a comunidade Educalar, conhecerem a nossa loja, conhecer o que nós temos feito. Será um prazer tê-los conosco, caminhando nesse processo de educar os nossos filhos em casa. Um abraço, fiquem com Deus.